O Revista Brasil TVT conversa agora com Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Boa noite, professor Luiz Davidovich, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Eu queria começar exatamente repercutindo com o senhor esse documento. Como que foi a concepção desse documento e discutir com o senhor os próximos passos daqui para frente. Então, esse documento foi gerado por uma preocupação muito grande de todos que assinaram, das entidades que participaram dele, com esse aumento terrível do número de mortes, com esse descontrole da pandemia. E ele segue, de fato, um documento que nós fizemos há um ano atrás, que foi um pacto pela vida e pelo Brasil. É um documento que já alertava a sociedade e os diversos níveis do governo para a pandemia que estava lá presente, para a necessidade de combatê-la, no sentido de diminuir o número de mortes, de diminuir o número de infectados. Os nossos apelos não foram ouvidos. E o que nós temos agora é esse resultado que você mencionou, mais de 270 mil mortos, e que se aproxima rapidamente dos 300 mil mortos e por aí vai. Então, o nosso documento é mais que um documento político, é um documento humanitário, é um documento que apela para a sensatez, apela para a lucidez, em contraposição à insensatez que estamos presenciando. Ele, de fato, tem uma direção muito bem definida. É um documento que se dirige aos governadores e prefeitos, se dirige ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado e ao Supremo Tribunal Federal. Nós conclamamos essas instituições a reagirem diante da crise atual, diante do descontrole que nós vemos e da incapacidade do Executivo de reagir a essa situação. Então é preciso que essas várias instâncias se mobilizem, é um movimento, eu diria, de baixo para cima, em vez de ficar esperando essa coordenação que viria do Executivo. Claro que não há como fugir de uma coordenação que tem que ser nacional, necessariamente. Nós vimos durante essa pandemia o grande sucesso do Sistema Único de Saúde, que foi, de fato, depauperado, vilipendiado, não é? E que agora tem uma importância fundamental, em particular para atender as populações mais fragilizadas. Então, isso tem que ser central. A Anvisa é importante para dizer se o medicamento é válido ou não, para avalizar as vacinas. Então, tudo isso tem que ser nacional, não tem jeito, tem que ser centralizado, né? Mas eu acho que as instâncias intermediárias, governadores, prefeitos, é isso que nós achamos, né? E outras também, como o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, tem que centrar nessa questão. E o Congresso Nacional tinha que colocar isso como grande razão de suas deliberações atualmente. Essa é a grande questão que tem no país. E, aliado a isso, a questão justamente das populações mais fragilizadas que precisam urgentemente de recursos emergenciais para sobreviver. Então, é uma série de ações que precisam ser priorizadas pelo Congresso Nacional. Então, nós chamamos a atenção disso, chamamos a atenção dos jovens, que nós achamos que devem ter um papel muito fundamental para evitar a propagação da pandemia. Você vê o que está acontecendo, né? Manaus foi um descalabro. Esse descalabro se propaga agora para outras regiões do país. E ele tem como consequências o aparecimento de novas cepas do vírus, novos tipos de vírus, que têm até características de maior contágio, eventualmente podem ser mais agressivos que o vírus original. E esses novos vírus, eles nascem onde há descontrole, eles nascem onde há falta de cuidados com a população e ameaçam não só a sociedade brasileira, como o mundo inteiro. Então, essas considerações é que motivaram o nosso documento, que nós estamos distribuindo e pretendemos entregar oficialmente para os governadores, vamos entregar também no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, porque nós achamos que a situação atual do Brasil exige uma grande mobilização da sociedade como um todo, para enfrentar essa crise, enfrentar o negacionismo, enfrentar os ataques que a ciência vem enfrentando, né,
para poder debelar essa pandemia. E nós estamos lutando, é uma luta muito dura, né? Porque é uma luta sanitária, é uma luta econômica, né? Porque nós precisamos ter uma política econômica que favoreça justamente as populações mais desfavorecidas, que favoreça a indústria produtiva nesse país e que não fique do lado apenas da especulação financeira. Então, é um conjunto de políticas que tem que ser implementadas, não só para defender o povo brasileiro dessa terrível pandemia, mas também para apontar um futuro melhor para a sociedade brasileira. Essa pandemia acentuou um papel muito importante, uma crise muito importante que está ocorrendo nesse país. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, já foi a sexta, né? Apesar de ser uma das 10 maiores, ele está em 62º lugar no Índice Global de Inovação. Ele está atrás, na América Latina, do Chile, do México e da Costa Rica. Então, nós precisamos reformular essa política econômica, a política do governo em relação à saúde, certamente, mas também em relação à economia, a política social. Nós temos... Desculpa, professor. Não. Eu estou aqui, eu fico aqui não, motivado. Imagina, professor, e vocês, por favor, me interrompam. Tá absolutamente sensacional ouvir o senhor falar, mas é que o senhor tocou num ponto muito importante, né? A questão de que o governo acha que as coisas são setorizadas e que economia não tem relação com saúde, sendo que sim, tem. E queria aproveitar o ensejo do que o senhor disse sobre situações que poderíamos ter realizado no último ano e não realizamos, e estamos aqui há 1 ano de pandemia e talvez vivendo muito pior do que no início. E, sobretudo, né, essa questão das medicações e desenvolvimento de vacinas. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: como que o senhor tem avaliado, além do negacionismo e de como o Bolsonaro e os apoiadores desprezam a comunidade científica, como que o senhor tem avaliado o contingenciamento de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, como isso impacta o combate à pandemia? Gostaria que o senhor explicasse para a gente. Muito bem, essa pergunta é excelente e, de fato, o contingenciamento de verbas, os cortes sucessivos de verbas para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para pesquisas também que estão sendo realizadas em outros ministérios, esse corte sucessivo de verbas, eu diria que é primo, irmão gêmeo do negacionismo. É o desprezo pela ciência e é uma falta de compreensão, em particular pela equipe econômica, do papel que a ciência, a tecnologia e a inovação têm no desenvolvimento do país. Aí eles dizem, não temos dinheiro, a dívida está muito grande em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto, né? Não temos recursos para apoiar a ciência e tecnologia. Não é o que os outros países estão fazendo. Os Estados Unidos, não com o governo atual, que de fato está investindo agora pesadamente em ciência e tecnologia, mas mesmo no governo anterior do Trump, não através do Executivo, mas através do Congresso, o Congresso norte-americano, numa ação bipartidária, formulou uma lei que coloca 100 bilhões de dólares na Fundação Nacional de Apoio à Pesquisa lá dos Estados Unidos, que é mais ou menos o CNPq de lá. É a National Science Foundation, que é o nome. 100 bilhões de dólares por 5 anos. Isso em plena crise. A Alemanha colocou 50 bilhões de dólares também para pesquisa científica. Foi em junho do ano passado, em plena crise. E a China aumentou no orçamento de 2021 em 10% os recursos para pesquisa e desenvolvimento. Será que todos esses países estão errados e nós estamos certos? Por que será que eles fizeram isso? Porque é um entendimento internacional, atualmente, que o que vai livrar esses países da depressão econômica, da crise que todo mundo está passando, é um investimento no conhecimento, é um investimento na ciência, na tecnologia e na inovação. E isso, o pessoal do Ministério da Economia não está entendendo. Eles acham que a gente não precisa desenvolver tecnologia aqui, nem fazer inovação, porque pode comprar os produtos no exterior. Tentem fazer isso. Não vão conseguir.
vão conseguir pegar os equipamentos que já estão defasados. Mais ainda, os equipamentos que comprarem não vão saber consertar e não vão formar o pessoal necessário para estar na linha de frente, para colocar equipamentos novos no mercado internacional, remédios no mercado internacional. Olha só a indústria farmacêutica agora, né? Ela se dedica basicamente à produção de genéricos. Há anos atrás não era assim. Basta ver que há 4 décadas, 40 anos atrás, a indústria farmacêutica possuía mais de 50% dos insumos que precisava para produzir novos medicamentos. Hoje em dia, só possui 5%. Aí nós ficamos dependentes da China, da Índia, tem que negociar, né? Não estamos fazendo vacinas nacionais, estamos invasando as vacinas produzidas por outros países. Professor, e, no entanto, sim. Professor, desculpa interrompê-lo, mas o senhor tocou também em outro ponto que vai direto no meu próximo questionamento para o senhor. O senhor tocou no ponto de vacinas nossas, né, especificamente. Professor, nós temos cientistas de excelência aí trabalhando em várias vacinas, inclusive essa para combater a pandemia do novo coronavírus. Professor, se nós não tivéssemos cortado tanto investimento em ciência e tecnologia, nós teríamos capazes de ter um próprio imunizante para a Covid-19 aqui no Brasil? Certamente, certamente teríamos. E quem é que financia isso? Quem financia é aquele órgão que você mencionou, é aquele fundo que foi mencionado, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo financia a ciência, financia a infraestrutura das universidades e financia a inovação na indústria brasileira. Esse ano, esse fundo vai arrecadar cerca de 5 bilhões de reais para a pesquisa. Sabe quanto que está lá no orçamento para a pesquisa? 500 milhões. Eles estão contingenciando 90% do que vão arrecadar. Isso é contra a lei. A lei que estabeleceu o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico diz que seus recursos vêm de empresas de vários setores da economia e recolhem impostos que devem ser direcionados para pesquisa e desenvolvimento. Esse é o caso, por exemplo, de empresas de energia elétrica, óleo e gás e assim por diante. O que está acontecendo? Esses recursos são recolhidos e, em vez de serem usados em pesquisa e desenvolvimento, são usados para quitar a dívida pública e outras aplicações. Então, isso faz com que o Brasil fique cada vez mais atrasado em relação ao resto do mundo. E é contra a lei, é desvio de finalidade. Estão pegando recursos para pesquisa e desenvolvimento e aplicando para quitar a dívida pública. E o argumento que eles usam é o seguinte: nós queremos, né, reduzir a relação entre dívida e PIB, e fazem isso cortando gastos e não diferenciando entre investimentos e gastos, o que é, no mínimo, uma ignorância, né? Como é que você divide, como é que você reduz a relação entre dívida e o PIB? Bom, tem 2 maneiras. Uma é cortar gastos, como eles estão fazendo, né? Cortar investimentos. A outra é aumentar o PIB. E você aumenta o PIB, isso é conhecido atualmente em todos os países, você aumenta o PIB investindo em ciência, tecnologia e inovação. E eu lamento, realmente fico assim, até angustiado com o que vai acontecer com o Brasil se persistir essa política econômica. Isso aí é uma destruição das possibilidades de protagonismo futuro do país, porque ele tem que ser baseado no mundo contemporâneo em conhecimento, em ciência, tecnologia e inovação. É ciência, tecnologia e inovação que promove novas vacinas. É o FNDCT que financia essas vacinas. Foi ele que financiou a Embraer, que financiou a Embrapa e tornou possível essas empresas, que financiou o Pré-Sal. Esse é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Querem acabar com ele? Isso acaba com as perspectivas futuras do país. É por isso que nós estamos lutando por ele e aviso já os que estão me assistindo. Semana que vem vão colocar em votação os vetos presidenciais. O que aconteceu? A lei do FNDCT, que proíbe o tal do contingenciamento, foi aprovada no Senado por 71 votos a 1 e na Câmara dos Deputados por 385 votos a 18. Foi lá para o presidente da República, que na manhã do dia da sanção, o último dia disponível que ele podia sancionar o projeto, na manhã ele diz: temos agora um projeto que vai fortalecer a ciência e a tecnologia no Brasil. Na noite do mesmo dia, ele vetou exatamente o artigo que proíbe o contingenciamento.
Então isso agora está indo para o Congresso Nacional, vai ser votado essa semana e eu peço a todos que estão me ouvindo, todos que estão assistindo esse programa, a contactarem parlamentares de seus estados, porque eles são sensíveis a esse tipo de pressão, e dizerem para eles, apoiem o FNDCT, apoiem o futuro desse país, apoiem a saúde dos brasileiros e a pesquisa que vai tornar o país independente dos outros e protagonista internacional. Então, é uma mensagem que eu queria deixar muito clara aqui para todos que estão me assistindo. A nossa luta agora é pela saúde dos brasileiros. Saúde não só contra a Covid, mas saúde econômica também. Possibilidade, especialmente para os mais fragilizados, os trabalhadores estão sofrendo de resistir a essa crise econômica, ao mesmo tempo que, ao receber esses recursos, podem alavancar a economia do país. Então, esse é um ponto. Mas o outro ponto é o seguinte, não vamos destruir a ciência e tecnologia nesse país, porque, senão, não vai adiantar esse recurso econômico para quem precisa, não vai adiantar essas medidas de contenção, porque nós não vamos ter investimento, nós não vamos aumentar o PIB. Basta ver o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Está investindo, colocando dinheiro na mão do povo para alavancar a economia e está investindo em ciência, tecnologia e inovação. O mesmo está fazendo a Europa, o mesmo está fazendo a China. Esse é o caminho. E se a política econômica do Brasil não segue esse caminho, então significa que ela deve ser trocada. Professor. Completamente modificada. Professor, o senhor mencionou coisas bem importantes aí, sobretudo essa questão política, porque quer dizer, Bolsonaro fala uma coisa para aparecer no Twitter e nas outras redes sociais, mas ali no Congresso, que pouca gente acaba acompanhando detidamente esses debates, a história acaba sendo bem outra, né? Queria saber, já para a gente ir se encaminhando para o final, já está muito claro na fala contundente do senhor que é claro que a gente tinha que ter vacina, a gente tem que investir em vacinas. Queria saber como que o senhor está lendo os últimos acontecimentos relativos à Anvisa, que acabou liberando a entrada de outros imunizantes aqui, inclusive medicações que diminuem o tempo de internação para pacientes graves. Então, eu acho que nesse momento de crise, né, é importante termos várias vacinas. Temos 2 vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui, ainda não em quantidades suficientes, né, mas estão sendo feitas por instituições respeitáveis. Né, o Instituto Butantan, a Fiocruz, né, e tem resultados nos ensaios clínicos que garantem que a pessoa não fique gravemente enferma. Então, isso está garantido. Né? Agora, elas não estão sendo suficientes ainda para vacinar a população brasileira. Enquanto nós não vacinarmos um percentual muito alto da população, nós vamos continuar gerando novos tipos de vírus, novas cepas, que isso vai ser um caminho sem fim. Então, é muito importante ter outras vacinas, ter medicamentos. Agora, certamente o papel da Anvisa é importante, né? E eu acho que nós devemos defender a Anvisa nesse sentido, né? Os técnicos da Anvisa são muito bem capacitados, né? E é importante que essas vacinas passem pela Anvisa. Não precisa fazer ensaios clínicos se esses ensaios clínicos foram feitos em outros países que têm competência para isso. Mas tem que passar pela Anvisa para a Anvisa verificar a procedência da vacina e técnicas específicas de vazamento, etc. Então, isso é muito importante. Então, vamos dar força à Anvisa, né? E mais que isso, né? Eu acho que nós temos que fazer uma campanha nacional muito forte, com amplos setores da sociedade, para que realmente todos sejam vacinados o mais cedo possível. Isso é muito importante. Houve uma irresponsabilidade no ano passado, nessa negociação com as vacinas. Nós temos que suprir isso agora com uma grande mobilização de vários setores da sociedade. Tem que ser assim. Vamos diminuir esse número de mortes com a mobilização da sociedade. É isso que vai salvar vidas.
É isso que vai salvar vidas. Muito obrigada, professor. E quero aproveitar, quem está nos acompanhando, quiser conhecer mais o trabalho da Academia Brasileira de Ciências, acompanhar todos esses passos que o professor estava mencionando para nós, www.abc.org.br. E com isso, infelizmente, vou ter que encerrar nossa entrevista. Nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, trazendo informações fundamentais e importantíssimas sobre a necessidade da gente salvar vidas agora. Obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, muito obrigado. E visitem a página da Academia, tem várias publicações lá, tudo gratuito, para ser baixado, sobre vários temas relevantes para o país. Isso aí, obrigada.